É isso aí, galera. A partir de agora, você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Professor Antônio em Busca da História. Inscreva-se, participe. Você faz a história, eu apenas conto a história. Beleza? Bom, retornamos aos nossos vídeos, né? Mas hoje é só uma revisão aí da prova de história do nono ano. Tranquilo? Vou fazer só uma revisão aí desse primeiro trimestre ou primeiro bimestre, depende da instituição que a gente passar por lá, beleza? Então vou começar aí uma pequena revisão sobre o imperialismo e revoluções. Especificamente vou falar aí da Primeira Guerra Mundial, beleza? Só umas revisões, só revisão aí de 10 questões básicas, beleza? E já vou começar, beleza? Pessoal, olha só, eu vou ficar olhando aqui porque minha orientação tá aqui, meu scripts, né, que eles chamam, é mais ou menos isso. É meu roteiro, né, vamos dizer aqui, que tem mais apostila. Não estou inventando nada, tudo que eu falar está escrito aqui com base no autor, beleza? Mas se eu inventar, eu vou até o fim. Vamos lá. Vamos lá, galera. Pessoal, com a industrialização na sua expansão imperialista, a Europa viveu um período de grande otimismo, chamado de Bela Época, né? Foi um período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Novas formas de arte, entretenimento e comportamento marcaram aquele período de exaltação do modo de viver europeu, beleza? No entanto, a disputa por território e o avanço da tecnologia bélica das armas, beleza? Também fizeram parte do contexto. O acúmulo de tensões levou a um conflito de proporções mundiais, a Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e acabou em 1918. A chamada Grande Guerra. Galera, guerra é negócio, parceiro. Guerra é negócio. Tranquilo? Ninguém vai para o Afeganistão, ninguém vai para a Síria, para a guerra lá para salvar as criancinhas, não. Se os americanos estão por lá, se a Rússia está por lá, negócio, tá bom? Então, beleza. Por que ocorreu essa guerra? Foi vários fatores junto, beleza? E o que a gente está estudando especificamente, um deles foi imperialismo industrial. Foi as empresas que não tinha mais condições, não tinha capacidade, não tinha população suficiente para expandir o seu negócio, para as pessoas consumir os seus produtos. O que eles fizeram? Ou teve a necessidade de se expandir para outros países. Então, naquela época, tinha países extremamente potentes, como a Alemanha, a Inglaterra, e eles precisavam se expandir para outros países. Então, por isso que a gente chama imperialismo, né? Porque foi uma espécie de imposição, tranquilo? Mais ou menos nesse naipe aí. A Primeira Guerra Mundial, como eu já falei, iniciou em 1914 e terminou em 1918. Foi um produto de uma complexa política de alianças, né, entre as potências rivais e modificou radicalmente o mapa europeu e a balança do poder mundial, né? Então, tínhamos a Alemanha, tínhamos a Inglaterra, que era a grande potência mundial, e depois surgiram outras, né, como a França, né? Entre seus resultados destacam-se, olha só, o que se destacou no resultado aí da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial? Foi o Tratado de Versalhes, um dos elementos que promoveria o conflito futuro, que seria a Segunda Guerra Mundial. Olha só que coisa, beleza? Isso foi um dos resultados. Vou falar outro resultado, a Revolução Russa, momento em que instaurava o socialismo naquele país, na Rússia. Foi em 1917, quando a Rússia se retirou da Primeira Guerra Mundial para fazer sua revolução, revolução socialista. Foi quando o imperador Nicolau II perdeu o poder, assumindo ali o partido de esquerda, né, vamos dizer assim, aqui na concepção nossa aqui, foi o irmão Lênin, assim como era chamado, o Partido Socialista, tranquilo? Aí depois nós temos, né? Aí nós temos aquele acúmulo de tensões que levou a um conflito de proporções mundiais, como eu já falei, como era chamada
a Primeira Guerra Mundial na época. Como que era chamada a Primeira Guerra Mundial na época, pessoal? Ela era chamada de a Grande Guerra, beleza? Qualquer outra coisa chamamos de fases da Primeira Guerra. Agora, o nome da guerra, da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi a Grande Guerra. Tranquilo? Vou aqui para o meu roteiro aqui, está aqui na minha frente. Beleza? Eu vou fazer mais uma leitura de um pequeno texto aí, só para a gente ir se conectando aí na nossa avaliação. Podemos então considerar este momento como um período marcado por manifestações culturais que se traduziram em novos modos de pensar, viver o cotidiano. Neste clima de efervescência cultural, surgiram em Paris os cabarés, uma nova dança denominada canção, e salas de cinemas que se tornaram grande novidade na cidade. Estabelecia-se uma cultura urbana de divertimento, incentivo pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, transporte que cruzavam a cidade de Paris, né? Isso aí foi conhecido como a Bela Época, beleza? Entre as décadas de 1870 até o início do início da Primeira Guerra. 1870 a 1914, esse período ficou chamado de Bela Época, né? Um movimento efervescente de cultura, essa coisa toda, beleza? Inclusive financeiramente, a economia dos países bombando, beleza? Aí deixa eu ver aqui no nosso livro, a exposição de 1900, também preciso falar dessa exposição, tudo está incluso lá na Bela Época. Aí eu vou te perguntar, quais foram os objetivos da Exposição Universal de 1900? Pessoal, os objetivos, tá lá no nosso texto, né? A Exposição Universal que se realizou em Paris em 14 de abril, de 14 de abril a 12 de novembro de 1900, teve o objetivo de celebrar as realizações do século anterior e os novos inventos que aceleravam o progresso do século XX. Isso foi o objetivo da Exposição Universal de 1900, beleza? Fechou até aí? Depois eu vou passar para outro tópico ainda, vou falar ainda da Exposição de 1900. Falei do objetivo. Qual foi o objetivo? A celebração e as realizações do século anterior e os novos inventos e a aceleração do progresso do século XX. Esse foi o objetivo, beleza? Agora eu vou falar sobre o quê? Sobre o estilo apresentado na feira, nos estandes de propaganda. Era arte nova, né? Lembra lá daquele nome das pinturas, dos quadros, arte nova. Entre as invenções apresentadas naquela época estava o quê? O cinema falado, né? Tava também a escada rolante, o telegrafone, o motor a diesel e a sopa Campbell. Esse foi as novidades que foram apresentadas lá na feira, beleza? Nos estandes. A exposição é o que a gente chama hoje de feira de ciência, né? Que a gente faz nas escolas, né? Eles chamavam lá de Exposição Universal de 1900. Falei do objetivo e falei do que foi apresentado, do que foi exposto, né? O avanço tecnológico na época, cinema falado, a escada rolante, o telegrafone, o motor a diesel e a sopa Campbell, né? Que era um alimento que foi enviado à guerra, beleza? Logo depois eu vou apresentar para vocês alguns cartazes, né? Vou tentar colocar esses cartazes aí no vídeo, né? O cartaz de propaganda. E esses cartazes vêm o quê? Qual era a intenção desses cartazes? Como lá tinha um deles que apresentava um gorila, um macacão, com um porrete na mão e uma mocinha no braço, ele ali matando a mocinha, que significava aquele macaco representava os alemães, né? Matem esse bruto louco, né? Assim que os americanos fizeram, convocando ali os jovens a se alistar. E outro cartaz tem dizendo Tio Sam, aquele personagem dos Estados Unidos, convocando, intimando os jovens americanos a se alistar para ir para a Primeira Guerra Mundial. Então, qual foi o intuito dessa propaganda? Incentivar os jovens a ir à Primeira Guerra Mundial, beleza? Então vamos. As imagens, vou apresentar as imagens, tranquilo? Ela faz referência à Primeira Guerra Mundial. É um carro da época, é o Ford T.
um carro bom e barulhento, como dizia seus contemporâneos, né? Era o ícone, esse carro era o ícone do progresso, da bela época, beleza? Para esse carro, o intuito dele era o que? Era fabricar, era o primeiro carro barato que o senhor Ford fabricou em série, né? Até então os carros era fabricado em forma artesanal. E para você comprar um carro daquela época, você tinha que ser no mínimo gerente. Então não foi para pobre, beleza? O nome Art Nouveau, que eles chamam, a expressão francesa que significa arte nova, foi um estilo artístico tipo da bela época, beleza? Vou continuar, né? Aí nós temos eu vou falar mais uma vez aqui, quais as características do Ford T naquela época da história europeia? Pessoal, o carro foi um meio de transporte que cortavam as ruas das grandes cidades. Surgiu os automóveis ligados às novas tecnologias e invenções. Tudo isso na bela época, né? Duas coisas aí que eu falei aí do Ford T. Tranquilo? Sobre a Primeira Guerra Mundial, retornando de novo, sobre a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, considere as afirmações abaixo, beleza? Considere o que eu vou falar. Não tem como eu mostrar, mas vou falar. Pessoal, a primeira coisa, caracterizou pela chamada Guerra das Trincheiras. Característica, não é o nome. Guerra das Trincheiras foi característica que resultou em um nível de mortalidade sem precedentes na história europeia, como demonstra a Batalha de Somme-Orient, ocorrido na França, beleza? Mais um ponto, valeu-se da chamada guerra química com a utilização de substâncias letais, como o gás mostarda e o fosgênio, amplamente empregado tanto na Tríplice Aliança como na Tríplice Entente, os dois blocos de potências na Primeira Guerra Mundial se utilizaram dessa guerra química, beleza? Mais outro, terceiro ponto, caracterizou-se como o primeiro conflito em que a aviação militar e a guerra aérea tiveram um papel fundamental. Foi pela primeira vez, beleza? A Grande Guerra, jamais se esperava, nunca imaginava uma guerra tão grande daquela, sem precedentes, assim, o presidente dos Estados Unidos mesmo, Wilson, tentou de várias formas negociar para finalizar essa guerra, mas tentativa inútil. Beleza? Entre os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial, vou falar mais uma vez a data, por favor, não gravem datas, de 1914 a 1918, podemos citar entre os fatores, não estou falando que é o único fator, é entre os fatores. Foi o quê? A disputa industrial entre as duas potências da época, Inglaterra e Alemanha. Beleza? Galera, inscreva-se, participe. Você faz a história. Eu apenas conto a história. Espero ter ajudado na sua avaliação desse primeiro bimestre de 2019. Beleza? Tamo junto, galera. Fui!